Eu achei o braço dela. Meu Deus, achei o bracinho dela aqui embaixo. Por favor, alguém me ajuda. Ela ainda está viva. A voz da faxineira cortou a madrugada como algo que não deveria ser ouvido por ninguém. Era o tipo de frase que congelava até o fogo. Ela cavava com as próprias mãos, furiosa e desesperada, no meio de escombros ainda quentes, o uniforme azul queimado, a pele em carne viva de tanto arranhar concreto. A fumaça ardia nos olhos até que tudo virasse borrão. E ainda assim ela insistia, porque havia escutado, porque só ela escutara. Mas nada naquela noite começou ali. Horas antes, a mesma mulher caminhava em silêncio pelo salão iluminado da mansão, segurando um pano úmido como se fosse parte do corpo. O mármore brilhava tanto que devolvia um reflexo que ela evitava encarar. Havia anos que o uniforme azul a colocava no papel de quem só observa, mas naquela noite, algo observava de volta. A festa era perfeita de um jeito desconfortável. Lustres enormes derramavam luz dourada, transformando cada superfície em espelho. Convidados moviam-se como peças de um teatro ensaiado, risadas altas, taças tilintando, conversas que cheiravam a status. No centro, a noiva rodopiava devagar, bela como um quadro que não pertence à parede onde está pendurado. Seu sorriso era impecável, mas os olhos... os olhos dela estavam sempre um segundo atrasados do próprio encanto. A faxineira percebia isso, percebia tudo. Ela também percebia aquela menininha de 5 anos correndo entre os vestidos longos, escapando por baixo de mesas como uma chama pequena que insistia em existir no meio de tanto metal frio. A cada volta, a criança passava perto da mulher e deixava uma pergunta simples, mas cheia de afeto. "Você está triste hoje?" A faxineira respondia com um sorriso curto, quase um pedido de desculpas. A menina então seguia correndo, levando com ela um pouco da luz que faltava no resto da casa. E havia o corredor leste, o único canto que ninguém parecia notar, mas que ela evitava desde o primeiro minuto do expediente. Quando passava por ali, o ar mudava, ficava mais espesso, mais quente, como se a casa respirasse de um jeito errado. O cheiro de tinta fresca incomodava, mas não era só isso. Era um silêncio que não combinava com festa, um silêncio que parecia guardar uma frase interrompida. Enquanto recolhia taças, ela ouviu um estalo seco vindo daquela direção. Não foi barulho de copo, nem foi vento. Foi um som que o corpo reconhece antes da mente, um aviso. Ela olhou para os lados. Os convidados continuavam rindo, os garçons passavam apressados. A noiva posava para mais uma foto, milimetricamente perfeita. E naquele momento, exatamente naquele segundo em que ninguém mais viu nada, a faxineira sentiu a pele arrepiar, como se algo puxasse o ar de dentro do peito. Havia algo errado naquela casa, algo profundo, algo que ainda não tinha nome. Ela não sabia explicar, não naquela hora, mas a sensação era a mesma de anos atrás, no dia em que uma parede inteira desabou sobre ela enquanto tentava salvar uma criança que não resistiu. Desde então, jurara nunca mais entrar onde o ar implorava para alguém sair. Mas naquela noite a casa pedia socorro e só ela estava ouvindo. O estalo veio de novo, mais forte, mais perto. A faxineira parou com o pano ainda suspenso no ar, como se o som tivesse atravessado a música da festa e segurado seu corpo por dentro. Por um segundo, todo o salão pareceu respirar ao contrário. O lustre balançou tão sutilmente que ninguém percebeu. Ninguém além dela. O corredor leste estava completamente quieto, quieto demais para uma casa cheia. A luz ali oscilou numa pulsação breve, quase imperceptível, mas suficiente para que o coração dela começasse a bater como se estivesse respondendo a um chamado antigo. Ela largou a bandeja na mesa mais próxima, sem pensar. Deu 2 passos na direção do corredor. Outro estalo. Dessa vez foi como um dedo batendo num metal oco, uma espécie de clique, seco, calculado, estranho. Não era barulho de festa, nem de vento, nem de móvel. Era o tipo de som que o corpo reconhece como ameaça antes da mente conseguir nomear. "O que foi isso?" murmurou, sem que ninguém ouvisse. Olhou para trás. A noiva sorria para as câmeras, como se estivesse num comercial.
O milionário conversava distraído. A menina tinha sumido do campo de visão. O peito dela se apertou. Caminhou alguns passos para dentro do corredor. O cheiro mudou imediatamente. Não era só tinta fresca. Tinha algo mais. Algo químico. Algo que queima antes de virar fogo. Uma pressão estranha tomou o ar, como se a casa estivesse inchando por dentro, prestes a estourar. O som veio de novo. Clique. Agora acompanhado de um leve tremor sob os pés. A faxineira recuou um passo, o corpo inteiro em alerta. Não é só um som, sussurrou. E então viu. No chão do corredor, abandonado no tapete, estava o ursinho da menina. Caído de lado, como se tivesse sido largado às pressas. O estômago dela virou. A mão suou dentro da luva. A respiração ficou curta. Pequena? Chamou baixo. Nada. O silêncio no corredor parecia respirar. A luz piscou de novo. O piso vibrou tão sutilmente que a sola do sapato mal registrou. Foi quando o instinto, aquele mesmo instinto que ela tentava esconder há anos, tomou o controle. Ela correu para o salão. A menina? Cadê a menina? Perguntou a um garçom. Deve estar brincando no jardim, respondeu ele, sem desviar do serviço. Mas ela sabia. Sabia do mesmo jeito que sabia que aquele clique não era normal. Do mesmo jeito que sabia que cheiro de gás não combina com festa. O terceiro estalo veio como sentença. Claque! O chão vibrou. O lustre tremeu. A música travou por um segundo, como se a casa tivesse engolido o som. A faxineira virou para o corredor leste. O ar quente soprou em sua direção, trazendo consigo um odor claro, direto, impossível de ignorar. Gás. Um sopro de gás. O corpo dela moveu antes da consciência. Correu para o meio do salão, gritou para o segurança mais próximo. Tem alguma coisa errada, tem cheiro de gás ali atrás. Ele soltou uma risadinha curta, debochada. Moça, essa casa é a prova de tudo. Relaxa. Ela ia responder quando ouviu. Não um estalo, não um clique. Mas o primeiro suspiro do inferno. Um rugido abafado. Um tremor seco. Uma respiração quente vindo do chão. As lâmpadas explodiram de uma vez, como estrelas morrendo. E naquele milésimo de segundo antes do mundo se partir, a faxineira entendeu. A menina estava lá dentro. E ela era a única que podia alcançá-la. Se essa história te pegou até aqui, se inscreve no canal agora. O que vem a seguir é ainda mais intenso. A explosão não veio de uma vez. Veio como um rugido engasgado, um tremor primeiro pequeno demais para justificar o pânico. E depois, grande demais para permitir qualquer reação. As paredes vibraram. A luz piscou num espasmo quase doloroso e num segundo que pareceu feito de vidro, todo mundo parou de respirar. E então, o teto cedeu. O salão mergulhou em fumaça e caos, mas a faxineira não viu nada disso com clareza. O mundo dela se estreitou em um único pensamento, tão urgente e brutal que fez o corpo mover sozinho. A menina estava no corredor leste. Ela correu contra a multidão tentando fugir. Ombros batiam no corpo dela. Mãos tentavam puxá-la para longe. E gritos se misturavam a gemidos, quedas, sirenes que ainda nem tinham chegado. Mas nada a detinha. Correu com a respiração ardendo e os olhos queimando do gás, atravessando a fumaça densa como se cada passo fosse uma escolha entre desistir ou continuar existindo. No corredor, o calor era diferente. Vinha de baixo, como se o fogo respirasse pelas rachaduras do chão. O ar tremia, distorcia as bordas da visão, transformava sombras em criaturas vivas. A faxineira engatinhou entre pedaços de parede, madeira queimada, vidro estilhaçado. As mãos vacilaram por um segundo. E então ela ouviu. Um som minúsculo. Um choro abafado. Um pedido de socorro escondido sob toneladas de medo e concreto. O corpo dela travou. Uma memória, antiga e cruel, rasgou a mente como lâmina. O teto desabando, a criança chamando por ajuda, o silêncio que veio depois. Uma promessa quebrada. Uma culpa que nunca saiu da pele. Por favor, não de novo. Ela empurrou destroços maiores do que conseguia carregar.
Arrastou uma viga com a força de alguém que sabe exatamente o que vai perder se falhar. Cada estalo da estrutura parecia um aviso. Corre ou morre. Mas ela continuou. Encontrou o ursinho preso entre escombros. Mais ao fundo, viu a mãozinha fraca da menina tentando sair. E aquilo foi suficiente para acender algo dentro dela. Uma chama antiga, que ela achava que tinha morrido junto com o passado. Quando finalmente puxou a criança para perto, o rosto dela estava coberto de fuligem, mas ainda havia vida. Uma vida pequena, frágil, insistente. A menina sussurrou. Tia, eu tava com medo. Eu sei, meu amor. Eu tô aqui agora. O corredor tremeu novamente. Faíscas correram pelo teto. Um pedaço enorme de concreto caiu a centímetros das duas. Ela a pegou no colo apertando contra o peito, protegendo com o corpo como um escudo vivo. O ar estava impossível de respirar e o chão vibrava como se algo puxasse a casa para baixo. A saída parecia longe demais, mas parar não era opção. Quando atravessaram o último arco antes do salão, o mundo abriu numa chuva de sirenes, vozes e luzes vermelhas cortando a noite. Bombeiros correram na direção delas com espanto estampado nos olhos. Ela tá viva! A menina tá viva! As pessoas começaram a gritar, aplaudir, chorar. Mas a faxineira não ouviu nada. O som que dominava sua mente era o da respiração fraca da criança encostada em seu peito. Era isso que importava. O resto viria depois. E viria em forma de olhares, de cochichos, de perguntas que ela mesma ainda não tinha coragem de responder. Porque enquanto entregava a menina nos braços do pai, viu algo que gelou a espinha. A noiva observando tudo à distância, com um olhar que não combinava com choque, nem com alívio, nem com amor. Era outra coisa, um cálculo frio, uma conta que passou a não fechar. E naquele instante a faxineira entendeu. Resgatar a menina tinha sido só o começo do fogo. E você? O que faria no lugar dela? Conta aqui nos comentários. Quero muito ler o que você sentiu nessa parte da história. O hospital parecia silencioso demais para o tamanho da tragédia da noite anterior. Corredores brancos, luzes frias, passos ecoando de forma irritante. A faxineira caminhava em direção ao quarto da menina com o corpo ainda dolorido, mas com algo mais pesado do que o cansaço. O pressentimento de que o incêndio não tinha terminado. Ela parou ao ouvir vozes baixas na sala ao lado. Reconheceu a do milionário. Cansada, arranhada, desmoronada. Depois, a do investigador. E então, a terceira voz. Doce, calma, suave. Suave demais. A noiva. A faxineira se aproximou da porta entreaberta. Não queria ouvir, mas não conseguia ir embora. Você está nervosa demais, disse o investigador, a voz tensa. Alguém mexeu naquilo? Perguntou a noiva, quase sussurrando. Eu apaguei o que pude, mas o relógio não era para ter ficado lá. A faxineira sentiu o ar sumir dos pulmões. O relógio. O clique. O cheiro de gás. O olhar vazio da noiva na noite anterior. Tudo começou a se encaixar num silêncio tão frio que quase doeu. O milionário respirou fundo, a voz falhando. Vocês estavam lá? Antes da explosão? Eu fiz o que você pediu, respondeu o investigador, a voz embargada. O milionário ficou em pé de repente. O que eu pedi eu nunca... A noiva cortou. Amor, você não está bem, está confundindo as coisas. Mas a faxineira escutou a mudança no tom. As palavras eram doces, mas havia medo por baixo delas. Medo de quem vê as rachaduras se abrirem. O milionário, com as mãos tremendo, encarou o investigador. Por que meu nome está naquele documento de seguro? Por que eu autorizei algo que eu nem sabia que existia? O investigador desviou o olhar. A noiva suspirou, impaciente. Porque eu precisava garantir nosso futuro. A sua empresa estava em risco, você não quis aceitar. Você falsificou minha assinatura? O grito dele atravessou o corredor. A faxineira recuou meio passo. Pela primeira vez desde a explosão, ela viu o milionário quebrar. Não por causa da casa, mas pela traição. A noiva deu um passo para trás. Você está exagerando. Ninguém ia se machucar. Era só para resolver as coisas.
A faxineira sentiu o estômago revirar. Ninguém ia se machucar, mas a menina quase morreu. Ela entrou na sala sem pensar. O milionário olhou para ela como se visse a única coisa firme naquele chão rachado. A noiva arregalou os olhos. Você ouviu alguma coisa? Perguntou ela, tentando recuperar o controle. A faxineira engoliu seco. Sua voz saiu baixa, mas cortante como vidro. Ouvi o clique, ouvi o gás, ouvi a casa implorar para alguém salvar sua filha. E agora, ouvi vocês confirmarem o que a casa já sabia. A noiva endureceu o rosto. Você não sabe do que está falando. A faxineira deu um passo adiante, os olhos fixos nela. Sei sim, porque eu já senti esse cheiro antes. Já ouvi esse clique antes. Já vi uma criança morrer antes. Pigarreou, a voz tremendo entre raiva e coragem renovada. E dessa vez, não vou deixar ninguém esconder o fogo. O investigador tentou se aproximar, mas o milionário o empurrou para trás. A verdade estava ali, nua, crua, impossível de ser apagada. A noiva abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. A faxineira respirou fundo. Era o momento que mudava tudo. Não havia volta. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, curte o vídeo agora. Isso nos mostra que você está sentindo essa história junto. O silêncio que tomou a sala depois da revelação não parecia pertencer a um hospital. Era um silêncio pesado, quase sólido. O tipo que só existe quando algo dentro de alguém se parte, e o eco continua ali, vibrando, mesmo quando ninguém fala. A noiva foi retirada da sala pelos seguranças, ainda em choque, a maquiagem borrada, e o olhar perdido num ponto que ninguém mais alcançava. O investigador, derrotado, passou as mãos no rosto e simplesmente desistiu de se justificar. O milionário ficou parado, como se não soubesse mais o que fazer com o próprio corpo. E a faxineira ficou quieta, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque finalmente sentiu o peso real daquilo que tinha segurado sozinha desde a noite da explosão. Era como se o mundo tivesse desabado duas vezes, primeiro sobre a criança, depois sobre a verdade. Ela saiu lentamente da sala e caminhou pelo corredor branco, sentindo cada passo como se pisasse em chão novo, mais firme, mais perigoso, mais verdadeiro. As mãos ainda tremiam, não pela explosão, mas pela coragem inesperada que veio à tona quando ela abriu a porta e encarou o que precisava ser dito. O hospital estava mais quieto naquele fim de tarde. O sol atravessava as janelas com uma luz suave, quase um pedido de descanso. Mas descansar era impossível. A faxineira encostou numa parede e respirou fundo, sentindo o cheiro de álcool e lençóis limpos se misturando às memórias de fumaça que ainda grudavam na pele. O milionário apareceu segundos depois. Ele caminhava devagar, como se estivesse aprendendo a andar de novo. Os olhos vermelhos, a voz falha, a camisa amassada e um tipo de vulnerabilidade que ele nunca mostrara em público. Obrigado, ele disse, mas parecia errado dizer só isso. A faxineira desviou o olhar. Não fiz por você, senhor. Fiz por ela. Ele assentiu, engolindo o que queria responder. Os dois ficaram ali em silêncio. Um silêncio menos pesado, mas ainda duro. Um silêncio de quem carrega uma ferida que ainda não sabe se vai cicatrizar. Eu não sei o que faço agora, o milionário admitiu, como um homem muito grande pedindo ajuda pela primeira vez. A faxineira respirou fundo. Ninguém sabe, depois de um fogo desses. Ele se sentou num dos bancos do corredor. Ela permaneceu de pé, mas a postura mudou um pouco. Não mais submissa, não mais invisível. Era quase impossível ignorar a mulher que tirou uma criança do meio dos escombros e ainda segurou sozinha a verdade que ninguém queria ver. Quando você falou... Ele continuou. Quando disse que ouviu o clique, o gás, parecia que você estava revivendo alguma coisa. A faxineira fechou os olhos por um instante. Eu estava. Ele esperou, mas ela não disse mais nada. Não porque não confiava nele, mas porque algumas dores não cabem em palavras. Algumas dores só se reconhecem no silêncio. Então ela mudou de assunto com um gesto simples. Eu vou ver a menina. E caminhou. Entrou no quarto devagar. A menina dormia abraçada ao ursinho queimado que os bombeiros tinham conseguido resgatar. A respiração era fraca, mas ritmada, viva.
A faxineira se aproximou, tocou de leve a mão pequena e sentiu algo apertar dentro do peito. Um alívio humilde, quase tímido, mas profundo. Ela puxou uma cadeira e sentou. Não disse nada. Só ficou ali, presente, inteira, com o corpo cansado e o coração no lugar certo, ou num lugar novo que ela ainda estava aprendendo a conhecer. E pela primeira vez desde a explosão, permitiu-se sentir, não vitória, não alívio completo, mas um fio de paz. Um fio pequeno, mas suficiente para mantê-la respirando. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso trabalho com um Super Thanks ou se inscrever no canal. Histórias assim só existem porque você está aqui com a gente. Quando a poeira da tragédia finalmente assentou, a cidade já tinha outra versão da história. Manchetes, entrevistas, flashes, julgamentos. Tudo corria rápido demais para quem viveu a dor de perto. Mas no centro daquele redemoinho, havia uma mulher sentada numa cadeira de hospital, com um olhar tranquilo que ninguém conseguia decifrar. A faxineira ainda vestia seu uniforme azul, agora limpo, mas marcado de um jeito que sabão algum conseguiria apagar. Não era fuligem, não era sangue, era experiência, era transformação, era o peso de ter entrado no fogo e ter saído de lá levando uma vida nos braços e uma verdade inteira nas costas. A menina dormia à sua frente, respirando melhor a cada dia. Às vezes acordava e estendia a mão procurando a dela. A faxineira sempre segurava, sem hesitar. E era nesse gesto simples, quase cotidiano, que ela percebia o quanto tinha mudado. Antes, carregava uma culpa silenciosa, o fantasma de uma promessa que não conseguiu cumprir anos atrás. Agora, havia cumprido outra, mais difícil, mais perigosa, mais improvável. E de alguma forma, isso devolveu a ela uma parte que tinha ficado presa nos escombros do passado. O milionário vinha todos os dias, não com a postura de antes, cheia de títulos e poder, mas com um tipo de humildade que a vida costuma ensinar pela dor. Ele sentava ao lado dela e ficava em silêncio. Às vezes falavam, outras vezes não. E era curioso ver como duas pessoas tão diferentes podiam dividir um mesmo tipo de cansaço e um mesmo tipo de alívio. Uma tarde ele disse: "Eu não sei como agradecer." Ela olhou para a janela, para o céu que já voltava a ser azul depois de tantos dias de cinza. "Não precisa agradecer. Basta não esquecer. Foi só isso. E isso foi tudo." Dias depois, a menina teve alta. O hospital ficou para trás como um livro que precisava ser fechado. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Ainda havia fumaça dentro das memórias, claro, mas também havia espaço para respirar. O milionário ofereceu a ela um trabalho diferente, não como funcionária, mas como alguém que entende de recomeços. Ela hesitou. O medo do novo sempre pesa mais do que o medo do antigo. Mas, quando olhou para a menina segurando seu ursinho queimado e sorrindo com os olhos, entendeu que alguns caminhos aparecem só uma vez, e aceitou. Agora, a vida dela não é perfeita. Ainda sente medo de sons que lembram estalos. Ainda acorda de madrugada com o cheiro do gás que nunca esqueceu. Ainda carrega cicatrizes que ninguém vê. Mas também carrega algo que nem sabia que podia renascer. Um senso de propósito. Uma certeza silenciosa de que, mesmo quando o mundo cai, pessoas assim, simples, invisíveis, cansadas, podem ser as mãos que seguram o impossível. E talvez essa seja a moral dessa história. Não aquela que se diz em voz alta, mas a que você sente aí dentro. Porque você também já passou por incêndios que ninguém viu. Já carregou culpas que ninguém ouviu. Já assegurou o mundo quando ninguém imaginou que você poderia. E se você ficou até aqui, talvez seja porque essa história também falou com a sua. Obrigado por assistir até o fim. Histórias como essa não são fáceis de contar, mas são verdadeiras. E de algum jeito, sempre encontram quem precisa ouvir. Se quiser continuar caminhando com a gente, tem outro vídeo logo aqui ao lado te esperando. Pode ser que ele também encontre você onde você estiver agora. E lembra, você não está só. Nunca esteve.